Olá, meus caros companheiros, professores e professoras. Eu sou a professora Adelina Azevedo, professora de Química da Rede Estadual de Minas Gerais e professora formadora da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional do Estado de Minas. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre quem é o educador do novo ensino médio. Qual é o perfil desse profissional? Bom, a proposta é aprofundar a nossa compreensão sobre a matriz de competências docentes da BNC, que é a Base Nacional Comum para a Formação de Professores, que é a formação continuada de professores, em diálogo com o desenvolvimento e os compromissos dos educadores no ensino médio. E começamos a discutir o seguinte, só refletindo um pouco, quem é o educador do ensino médio? Quais são as competências e práticas esperadas desses educadores para promover as transformações do novo ensino médio, ou propostas para o novo ensino médio? A proposta aqui é que a gente desenvolva, trabalhe para desenvolver essas competências. Planejar e desenvolver sequências didáticas, recursos e ambientes pedagógicos de forma a garantir a aprendizagem efetiva de todos os estudantes. Que a gente tenha a competência de utilizar ferramentas pedagógicas que facilitem uma adequada mediação entre os conteúdos, os estudantes e as particularidades culturais e sociais dos respectivos contextos de aprendizagem, que nós desenvolvamos a competência também para instituir práticas de autoavaliação à luz da aprendizagem dos estudantes, a fim de conscientizar-se de suas próprias necessidades de desenvolvimento profissional. Então, gestores, começo com a pergunta, o que se espera dos educadores no novo ensino médio? Sabemos que gestores escolares e professores são os responsáveis por transformar o ensino médio em realidade cotidiana. E quais os desafios? Os desafios são muitos. O que precisa ser mudado na nossa prática, o que precisa ser mudado no nosso saber fazer? E quem determina isso? Quais as diretrizes? Quem se estabelece essas diretrizes? Bom, a nossa bagagem, uma coisa é certa, a mochila do professor está cada vez mais pesada. E sempre foi. A começar pela seguinte situação. A Lei de Diretrizes e Bases, a Constituição de 88, ela já traz a educação como um direito subjetivo de todo brasileiro. Ela já traz uma base nacional curricular, ela já traz os conteúdos considerados essenciais para todos os estudantes brasileiros. Não importa a classe social, não importa o lugar onde essa criança vive, onde esse indivíduo, essa pessoa vive. A LDB, ela institui, ela traz para o professor a incumbência de zelar pela aprendizagem dos nossos estudantes. Então, veja que isso é uma incumbência muito séria para cada educador. A mochila já está bastante pesada quando a nós é dado essa incumbência. Depois, também a LDB garante, que a educação, direito de todo mundo, ela é um dever da União, do Estado, da família e dos municípios. E também ela define, na LDB, ela define que a União, Estados e municípios, deverá ter uma preparação para uma formação básica, inicial e continuada de todos os professores. Então, essa formação, ela está prevista
na Lei de Diretrizes e Bases de 96. Lei 93/94 do ano de 96. Tem a Base Nacional Curricular, com as habilidades essenciais para todos os estudantes brasileiros, e tem também a Base Nacional Curricular de formação para os professores. Essa base, ela estabelece um quadro de competências e de habilidades que o educador precisa ter. Então, retomando os nossos grandes desafios, um deles, revisitar as nossas concepções, né, os desafios para os professores, revisitar suas concepções e suas práticas profissionais. O outro desafio, abrir-se a possibilidade de questionar o que já não funciona mais e criar em conjunto o futuro da educação brasileira. São desafios enormes. E quando a gente fala de revisitar as nossas concepções e práticas profissionais, isso é um trabalho constante na vida do professor, porque quando você pensa que eu tenho 33 anos de sala de aula, a geração de meus alunos do ensino médio há 30 anos atrás, eles não tinham um perfil completamente diferente do perfil dos alunos do ensino médio hoje. São indivíduos que nasceram em tempos diferentes, com anseios diferentes, com possibilidades diferentes. Sem contar que, considerando a universalização da educação, em que todos vão para a escola, nós temos hoje na escola não uma juventude, nós temos diferentes juventudes. Haja vista que existe uma página inteira no Currículo Referência de Minas Gerais que fala sobre as juventudes. Quem é o jovem, seu aluno hoje? Para que tipo de juventude você atua? Aquele professor de 30 anos atrás, o que eu trabalhava com o meu estudante há 10 anos atrás, já não serve, já não atende mais esse meu estudante de hoje. Os projetos de vida são diferentes, o contexto social e cultural e econômico é diferente. Então, para isso cobra de cada um de nós a abrir em nós essa possibilidade de questionar no meu cotidiano o que está funcionando e o que não está funcionando. Sem frustração, sem sofrimento. O outro desafio, né? Refletirmos sobre as competências que os professores, que os educadores precisam adquirir para dar conta das mudanças previstas. Então, nós temos o Conselho Nacional de Educação, que ele lança as diretrizes da formação continuada e inicial dos professores. Ele define um grupo de competências básicas e gerais para todo o educador. Mas aí compete a mim, enquanto educadora, a verificar o seguinte: dessas competências, quais eu tenho bem desenvolvidas? Quais eu ainda não desenvolvi? Quais, para mim, eu preciso aperfeiçoar? E a outra pergunta que não quer calar: como se preparar para esse novo momento e que apoios eu preciso para isso? Bom, aqui eu tenho uma síntese das competências gerais dos docentes do novo ensino médio. Eu peguei as competências gerais básicas, que é conhecimento, repertório cultural, pensamento científico, crítico e criativo, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Essas competências, elas estão muito detalhadas nessa resolução do Conselho Nacional de Educação
São 3, mas tem uma última que foi lançada em 27 de outubro de 2020, que ela traz as competências básicas e traz alguns quadros sínteses, que são coisas para a gente sentar e refletir um pouco sobre elas. Tá? Só que o material, eu peguei o básico delas, a referência está lá no final. E na concepção do Conselho Nacional de Educação, quando fala da competência geral 1, conhecimento, é do domínio do seu conhecimento, domínio do seu componente curricular e da sua área do conhecimento e de práticas eficazes e inovadoras de gestão escolar para os gestores. Então, professor, domínio das primeiras coisas, domínio do conteúdo e da área que você leciona. Eu sou professora de Química, então eu tenho que ter domínio do conteúdo de Química. E esse domínio do conteúdo de Química é o que ensinar, para que ensinar, como ensinar e a quem ensinar. E também dos componentes da minha área de Ciências da Natureza. Depois, as práticas eficazes e inovadoras de gestão escolar. Lembrando que só esse conhecimento não basta. Se fosse assim, qualquer professor, qualquer pessoa que soubesse Química, poderia ser um professor de Química. A gente sabe que para além desse conhecimento básico do como ensinar, do para que ensinar, do por que ensinar e de para que ensinar, a gente ainda tem as metodologias, o conhecimento de como se aprende e de como se ensina, que todo professor precisa ter. As habilidades que o professor precisa: capacidade de acessar estratégias, métodos e recursos pedagógicos e de gestão para assegurar que os estudantes aprendam, de maneira a garantir que nenhum aluno fique para trás. E ainda as atitudes e valores, que é a valorização do conhecimento e da sua utilização para colaborar com a construção de uma sociedade mais livre, mais justa, democrática e inclusiva. A outra competência geral básica: pensamento científico, crítico e criativo. Quais são os conhecimentos? Diferentes fontes e métodos de investigação científica. O professor, ele tem que ter a habilidade de pesquisar, de questionar, de produzir conhecimento com os estudantes, de criar e de propor soluções, inclusive para a própria prática profissional. E as atitudes, e valores aí, ele precisa ter curiosidade intelectual, espírito científico e criativo. O repertório cultural. O professor precisa ter um amplo repertório de manifestações artísticas e culturais, até para atender às diferentes juventudes com as quais ele lida. As habilidades: capacidade de fruir e de promover a participação dos estudantes em práticas de produção artística e cultural para expandir horizontes, talentos e sensibilidades. As atitudes e os valores que os professores precisam: abertura ao novo e ao diferente, inclusive para se relacionar com os estudantes de distintas origens e perfis e estimulá-los a valorizar a diversidade. A competência número 4, que é comunicação. O professor precisa ter domínio de diferentes linguagens, estratégias e ferramentas de comunicação para que ele possa interagir com seus alunos, com seus estudantes e seus pares. Ele precisa ter a habilidade, a capacidade de escutar, de expressar e dialogar, para partilhar ideias, para partilhar informações, experiências, para partilhar sentimentos. Atitudes, compromisso com a construção de um diálogo, de entendimento mútuo e acolhimento das vozes de todos os integrantes da comunidade escolar. Cultura digital. Essa é uma parte que pega muito, especialmente para nós professores que estamos há muitos anos, que não somos nativos digitais. A gente precisa ter informações consistentes e coerentes sobre o mundo, a cultura e as tecnologias digitais e os impactos dessas tecnologias na educação. E aí, quando a gente fala disso, eu não estou dizendo de brigar com o aluno se o aluno usa ou se o aluno não usa celular em sala de aula. Mas como ele vai utilizar e como eu vou fazer
para lidar com isso. As habilidades, capacidade de utilizar as tecnologias digitais para acessar informação, resolver problemas da escola e potencializar a aprendizagem dos estudantes. Atitudes e valores. O professor precisa ter postura crítica, significativa, reflexiva e ética em relação ao mundo, à cultura e às tecnologias digitais. Trabalho e projeto de vida. Vasto repertório e apreço pela profissão docente. Isso a gente precisa ter, é aquela questão de você acordar todos os dias e falar, é essa profissão que eu quero? Habilidade, capacidade de construir, de realizar seu próprio projeto de vida, orientar o trabalho docente e as atitudes, propósito e engajamento com a educação transformadora, com flexibilidade, determinação, resiliência, e haja resiliência para ser professor, e perseverança para substituir os obstáculos. Argumentação, aí eu fecho com, o professor precisa saber argumentar baseado em fatos, em dados, em evidências que respaldem a qualidade e a pertinência das ideias dele. Os estudantes hoje são questionadores, eles não aceitam qualquer coisa. Não adianta você dizer não, você tem que ter um embasamento para isso. Atitudes e valores. Professor precisa ter respeito pela opinião dos demais, defesa de ideias e opiniões com ética, com consciência e estímulos aos estudantes que se posicionem da mesma maneira. Autoconhecimento e autocuidado. Consciência das nossas dificuldades, das nossas potencialidades, das nossas aspirações, desafios e das nossas oportunidades de desenvolvimento profissional e pessoal. Empatia e cooperação. Na empatia e cooperação é quando a gente precisa ter um entendimento sobre as diversidades e as singularidades dos estudantes, sobre como eles aprendem. Nas aulas do Se Liga na Educação, que foram ao ar em fevereiro de 2022, teve uma ou duas semanas inteiras, onde os professores falavam sobre o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Habilidades essas que nós estamos precisando. Então, eu convido aos meus colegas a revisitarem essas aulas. Responsabilidade e cidadania, que a estrutura e governança dos sistemas educacionais, ele precisa saber como está estruturado isso, o contexto institucional e sociocultural da rede de ensino, da escola em que ele atua. E ele precisa conhecer isso aí para ele ter as habilidades de atuar com autonomia e responsabilidade e poder construir com o projeto pedagógico daquela escola e com as políticas educacionais da rede na qual ele está inserido. Para isso, ele precisa ter corresponsabilidade pela questão do interesse público, ele precisa ter uma postura de cidadão crítico e participativo. E precisa, para isso, incentivar o protagonismo. Agora, professor, eu deixo para você algumas sugestões. O novo PNLD desse ano, ele foi dividido em 5 obras. Essas obras aqui, além das obras dos projetos integradores, tem os livros didáticos, que a gente chama, e o objeto 4 do PNLD são obras destinadas aos professores e gestores e recursos educacionais digitais. Eles trazem materiais de apoio baseados na formação continuada dos professores. E aí eu fecho com mais um material de apoio para os professores. Nós da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional do Estado de Minas Gerais, nós estamos aqui para dar suporte ao seu trabalho. O mapa, né, o material de apoio pedagógico distribuído pela Secretaria da Educação, que está no site do Se Liga, e as próprias aulas do Se Liga, são materiais disponíveis para ajudá-lo nessa trajetória, para que você consiga mais forças para carregar a sua mochila, que a cada dia está ficando mais pesada, como eu disse. Mas que ainda assim, a gente, enquanto educador, ainda carrega com brilho nos olhos e com alegria. Essas são as referências que eu utilizei para discutir sobre quem é o novo educador do ensino médio. E espero, educador,
Espero ter fortalecido seu compromisso com o novo ensino médio e com a realização de ações concretas para se adaptar e colaborar com esse cenário. Lembrando que nós estamos trabalhando, nós temos um compromisso de zelar pela aprendizagem de nossos estudantes e construir uma sociedade mais justa, mais democrática, mais humana, mais solidária para as novas gerações e para nós mesmos. Um abraço fraterno a cada um dos meus companheiros e força e alegria sempre.